Márcio, eu queria aproveitar essa questão de meta que a gente está falando e entender a tua visão no longo prazo, quando a gente está falando de gestão de equipe de alta performance. Você aí fazendo triatlo, eu já fui triatleta também, conheço Sabe como é que é? Conheço um pouco do que você está comentando. Fica claro, né? Eu acho que esse treino ele é importante, mas eu queria e muitas vezes tem muitos gestores ou líderes, né, que acabam não entendendo que você está ali para um jogo infinito, que é uma expressão que o Simon Sinek trouxe, né, em algum momento. Não é um jogo que acaba, não é né, você não está ali para alcançar só a meta daquele mês. Hoje, inclusive, eu estava vendo aqui Angela Merkel sendo criticada pelos quase 20 anos que ela ficou no poder. Enquanto ela estava lá foi ótimo, mas será que ela deixou a Alemanha preparada para o que viria, né, ou para o que está acontecendo na Europa agora? Como ter essa visão? Como um líder pode motivar e conversar e dialogar e transmitir isso para a equipe dele quando ele está falando com uma equipe de alta performance? Eu acredito muito numa palavra chamada legado e o significado dela. O que eu vou deixar para os meus netos? Uma coisa que eu volto e meio, eu paro assim para refletir. Qual é a história que vão contar de mim? E aí, quando eu falo isso, eu falo das minhas filhas, falo dos meus netos, das pessoas que passaram na minha vida na empresa. Eu já mudei de empresa algumas vezes, eu brinco que eu tenho 20 anos de gestão, mas tenho 35 anos de contribuição social, né? Então, muitas pessoas já passaram por mim. São raros os que eu trago para trabalhar junto comigo. Porque quando eu tiro de uma empresa e trago, eu não deixo o legado. Eu estou trazendo o legado. Porque o legado faz parte das pessoas que ficaram e fizeram a empresa, né? Então, quando eu saio e tiro a pessoa, eu estou tirando parte desse legado. Então, eu procuro sempre olhar o longo prazo. Eu sempre procuro olhar a empresa, por que não ela se tornar centenária? Por que não ela se tornar muito maior? E não só a meta. Aí a gente volta até para a pergunta anterior. E quando a gente só fica olhando para a meta, é uma visão de curto prazo, por mais que a meta seja de 10 anos ou de 20 anos. É uma meta de curto prazo. Porque quando a gente vai olhando para as gerações, e acho que todos aqui, né, nós três e quem estiver ouvindo quer viver mais de 100 anos, uma meta de 20 anos é muito de curto prazo. Né? E pode parecer meio filosófico, até antagônico quando a gente fala de alta performance, que geralmente é aquele negócio meio faca na caveira, mas isso para mim tem muito a ver. Eu quero ter uma vida abundante, mas de longo prazo. Eu quero chegar aos meus 80 anos fazendo triatlo. Então eu preciso cuidar do meu processo hoje para chegar aos 80 fazendo triatlo. E 100 anos bem de saúde. E talvez 120 anos cuidando da alimentação, né, de suplementos e tudo mais. Então, a mesma mentalidade que eu tenho na minha vida pessoal, eu tenho para a empresa. Eu quero atingir um resultado exponencial na Prime, a minha meta de 5 anos, mas quando bater a meta de 5 anos, eu vou chegar para o presidente do conselho e falar assim, qual é a próxima dos próximos 5, dos próximos 5, dos próximos... E vamos embora. E olhando sempre para frente. E aí entra um fator muito importante que muitas empresas elas sucumbem porque elas esquecem que o mundo ele está em movimento. E aí ela pensa o negócio dela de forma linear e quase que numa constante. E esquece que o mundo é uma senoidal. Né? Então como é que eu posso surfar essa onda? Em um momento ele vai estar no up, em outro ele vai estar down. E como é que eu vou estar surfando isso e mantendo a minha empresa crescendo? Porque às vezes vai vir uma onda e eu vou quebrar. Então, como eu não quebrar? Então, quando você pensa em longo prazo, você não pode pensar numa meta só no de 5, 10, 20 anos como a meta. Coincidentemente, esse final de semana eu também estava lendo, não ouvindo um podcast sobre a Alemanha. Coincidência. E eu ouvi isso, eu tinha uma percepção totalmente diferente de como é que estava a Alemanha, eu fiquei triste com o que eu ouvi, né?
E é isso, é a visão de curto prazo. As pessoas não pensarem no legado. Ou, de repente, achar que o legado que ela está deixando é o que é bom, né? Também é uma visão de mundo talvez míope. Ou não vamos julgar, né? Às vezes ela achou que era o que ela estava deixando para sempre. Mas eu acredito que o líder bom é aquele líder que pensa nas pessoas olhando o longo prazo. Eu vou contar até um fato aqui, eu sou meio, às vezes, romântico para algumas coisas, mas no outro dia eu fiquei muito feliz. Eu vi no LinkedIn uma ex-estagiária minha da Vale, nossa, 16 anos atrás, e ela postou como foi promovida a vice-presidente do Goldman Sachs. Olha. Eu fiquei numa felicidade, porque, cara, a minha estagiária, eu contratei, eu treinei, né, e eu fui um pedacinho, não sei se bom ou ruim, mas eu fui um pedacinho, né, na carreira dela. Espero que tenha sido bom. E quando eu olho as pessoas que passaram por mim e têm uma carreira de sucesso, eu tenho uma felicidade muito grande, porque é o pensamento de longo prazo, né?